Hoje é um sábado, eu vim aqui atender uma emergência do meu consultório, um paciente meu antigo que já usa placa comigo há algum tempo, porque ele tem bruxismo, me ligou falando que tinha quebrado um dente e que estava sem usar a placa. Isso é comum de acontecer com pacientes que têm bruxismo e acabam realmente ficando sem usar a placa e aí eventualmente vai desgastando o dente ou às vezes até quebra um dente. E o que eu vou te contar aqui é como que você pode evitar isso. Identificar se você está fazendo algum desses problemas de bruxismo ou apertamento e como que você pode se proteger disso. Então, esse meu paciente, ele já trata comigo há uns 10 anos, eu já identifiquei o bruxismo dele, porque bruxismo você vai identificando muito fácil, os dentes vão desgastando. Primeiro começa com os dentes da frente, você vai perdendo essa ponta dele, ou começa a aparecer falhas, ranhuras, o dente vai diminuindo de tamanho. E depois os dentes de trás começam a desgastar também, vai perdendo toda a anatomia do dente. E aí, o que a gente faz nesse caso é uma placa para o paciente usar para dormir, não sei se vai pegar aqui no vídeo, uma placa tipo essa, bem tranquila, bem simples, que na hora de dormir você coloca essa placa e com ela você consegue proteger todos os seus dentes. E aí não sofre esse desgaste dele, o desgaste vai todo na placa. Então o paciente na hora de dormir só encaixa e dorme com ele. Tem uma pequena porcentagem de pacientes que tem um pouquinho de dificuldade de usar a placa. Eles usam às vezes noite sim, noite não, ou então às vezes viaja e esquece de levar, e fica períodos sem usar a placa. E o que a gente já sabe é que o estresse é um dos fatores que influencia na intensidade desse bruxismo. Então, no período que você estiver mais estressado, você certamente vai ranger os dentes à noite durante o sono com uma maior intensidade. Isso já é fato. Então é aquele paciente que o ideal é assim, o bruxismo geralmente está sempre presente ali, mas às vezes de uma forma menos intensa, e aí período que você está mais estressado, essa intensidade aumenta. Então para evitar isso, dorme sempre com a placa, que aí você vai estar sempre bem protegido. Esse paciente viajou, ficou sem usar a placa, enfim, ele veio aqui e tinha quebrado um dente. A sorte dele é que o dente fraturou, mas não foi até a raiz lá, fraturou ainda numa parte no coroclínica, para cima da gengiva, que é o que eu consegui reconstruir com resina. Mas tem casos que não dá para você reabilitar o dente, acaba tendo que extrair. Então assim, é muito importante usar a placa quem tem bruxismo. E outro tipo de problema que você tem à noite é o apertamento, que é diferente do bruxismo. O bruxismo é uma ata de ranger os dentes à noite, e o apertamento você pressiona a boca e aperta, tensiona. Às vezes quando eu relato isso para o paciente vira para mim e fala: mas não, eu respiro pela boca, então não posso fazer isso. O que eu explico é o seguinte: você não faz isso a noite inteira, são episódios durante o sono que você trava a boca e pressiona. O problema disso é que isso te carrega uma força muito grande e geralmente isso começa a dar problema, primeiro, dor na sua articulação mandibular, que fica aqui bem em frente ao ouvido, é onde a mandíbula faz a articulação, e também dores musculares nessa região aqui e nessa região aqui, dor de cabeça nessa região e dor muscular nessa região, que são músculos da mastigação. É como se o músculo ficasse a noite inteira trabalhando e acorda de manhã todo dolorido. Eu faço uma analogia com a academia. Imagina que você pegou um peso e ficou a noite inteira fazendo esse exercício, levantando o peso a noite toda. Chega no dia seguinte, você vai estar com o músculo do bíceps todo fadigado, porque trabalhou a noite inteira, e começa a ter inflamação, dor, e aí você entra num ciclo que muitas vezes pode trazer problema para a sua articulação. E muitas vezes o problema é degenerativo, a articulação desloca, não volta mais para o lugar, são problemas difíceis de tratar, muitas vezes tem que acabar indo para a cirurgia. Então, o principal, você tem que se prevenir. Pessoas que fazem apertamento, é um pouquinho mais difícil de diagnosticar, porque os dentes por si só não começam a dar o problema começa mais nessa dor aqui na frente, às vezes até dor de ouvido, que o paciente confunde, porque você começa a ter inflamação dessa articulação e tem uma liberação de um líquido que pode pressionar o canal auricular, que é essa região aqui próxima do ouvido, e começa a dar às vezes dor até no ouvido. Então tem que ficar sempre atento. Começou a sentir dor nessa região ou muita dor de cabeça, pode estar relacionado ao apertamento à noite. Começa a ver se como está acordando, se estiver acordando com a boca muito travada, a musculatura muito cansada, é sinal que ficou durante o sono fazendo esse apertamento.
E também tem que usar uma placa para fazer essa proteção, não só do dente, como de toda essa estrutura articular e muscular. Então veja, tem que ficar sempre atento a isso, a esses sinais. Procure o seu dentista na dúvida, ele vai fazer um exame. O paciente que vem aqui no meu consultório, eu sempre faço um escaneamento, faço uma avaliação da articulação e da musculatura para ver se está tudo certinho. E já tem sinais que nós conseguimos detectar, para ver se o paciente realmente está fazendo bruxismo ou apertamento. E com esses sinais já detectados logo no começo, a gente já pode indicar ao paciente se tem que começar um tratamento de proteção desses dentes, dessa articulação e musculatura, ou se não precisa. Às vezes é problema na mordida, algum outro problema que necessita um outro tipo de intervenção, aparelhos, alinhadores, enfim. Então o vídeo de hoje foi isso, aqui no meu consultório. Já tinha um tempo que eu não gravava aqui. E se gostarem, deixem um curtir aqui, por favor, que sempre ajuda muito, porque eu quero atingir o maior número de pessoas possível para poder ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então o vídeo de hoje foi isso. Por hoje é só um abraço, até a próxima.